Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na sua vida por meio do pleno conhecimento da palavra. Amém? Que alegria estar aqui nessa noite com você. Essa é uma noite especial. Amém? Quero cumprimentar a mesa diretora dos trabalhos e faço isso nas pessoas do pastor Joselito Barbosa e Ana Helena, nossos supervisores regionais. É uma grande honra estar aqui com vocês e compartilhar de tudo aquilo que Deus tem plantado aqui. Uma semente foi plantada já há 20 anos e tem florescido e frutificado. Vemos aqui de fato uma árvore frondosa sendo estabelecida. Amém? Cumprimento também a nossa tribuna de honra e gostaria de uma salva de palmas para os nossos professores. Muito obrigado pela dedicação, pelo esmero, pelo trabalho árduo de cada um de vocês. Saiba que Deus, através de vocês, alcançou cada um desses alunos, que teve a sua vida transformada, a sua família transformada, a sua história foi redefinida. E você tem parte nisso. Muito obrigado por ser essa estrutura sólida na qual o Rema pode crescer e avançar. Admiramos e apreciamos muito o trabalho que cada um de vocês desenvolve. Amém? Gostaria também de trazer as minhas saudações nessa noite aos nossos queridos alunos do primeiro ano. Que coisa boa é ter vocês aqui. Que maravilha é ver a obra que Deus começou a fazer na sua vida. Amém? Que coisa maravilhosa. Obrigado por ter dito sim ao chamado de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós ficamos nos questionando a respeito do chamado, de algum dom ministerial, mas o fato é que Deus nos chamou para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E você de fato disse sim a esse chamado. Fica celebrante hoje à noite, você já tem muito o que comemorar, mas não esquece de que essa é só a primeira etapa da jornada. Ano que vem você vai estar aqui, de vermelho, amém? Você não vai ficar pelo meio do caminho não, você não é daqueles que retrocedem, você é da fé, e nós que somos da fé avançamos, amém? Que coisa boa estar com vocês aqui, me sinto honrado de partilhar desse momento, obrigado. E quero também trazer as nossas saudações especiais e mais do que especiais aos nossos graduados da Escola de Ministros Rema, que coisa maravilhosa. Amém? Uma salva de palmas para esses irmãos aqui, que de fato acolheram a esse chamado da parte de Deus, de voltar à sala de aula. Já estiveram aqui um dia de vermelho, já celebraram, já festejaram, já conheceram etapas do plano de Deus para a sua vida, mas decidiram escolher a qualificação. Sabe, queridos, já se disse que se alguém tivesse 10 horas disponíveis para cortar uma árvore, gastaria pelo menos 8 delas para afiar o machado. E você esteve trabalhando esse ano, afiando o seu machado, sendo lapidado por Deus, para que você possa ser ainda mais eficaz naquilo que vai desenvolver. Sabe que tantas pessoas dependem da tua obediência, tantas pessoas dependem da tua consagração. E Deus encontrou espaço no teu coração nesse ano para investir um pouco mais na qualidade do resultado que você vai ter condição de entregar. Muito obrigado por ter acolhido a esse chamado de Deus. Muito obrigado pelas horas incansáveis, pelos resumos incansáveis. Muito obrigado por todo o investimento que vocês tiveram. E é muito bom poder celebrar com você essa noite. Amém? É maravilhoso, eu sei exatamente o que está no teu coração, um misto de euforia, com gratidão. Há 12 anos atrás eu estava sentadinho aí, nesse lugar que você está, com a beca dourada, agradecendo a Deus. E Deus, queridos, Ele sempre faz mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Amém? Persevera. Não é hora de retroceder, não é o fim da jornada, não, muito pelo contrário. Agora se abrem novos capítulos para aquilo que Deus vai escrever na tua história. Esteja pronto e disponível. Amém? Que coisa boa é compartilhar dessa noite memorável na sua vida. E os nossos grandes graduados dessa noite. É você o motivo dessa festa toda, é por sua causa que nós estamos aqui. E sabe, queridos, 24 matérias
nada te fez parar, nenhum cansaço te fez ficar pelo meio do caminho, você não recuou diante das adversidades que se colocaram, os obstáculos chegaram, mas você superou cada um deles, e hoje à noite você tem muito que celebrar, porque Deus de fato desenvolveu uma obra na tua vida, porque você se abriu para isso. Quantas noites você chegou em casa pensando, mas meu Deus, que aula foi essa? O que foi que esse professor acabou de dizer? Que versículo é esse que ele achou, que eu já tinha procurado e nunca sabia que estava na Bíblia? Por outro lado, muitas vezes você chegou pensando, eu jurava que estava escrito desse jeito, mas não estava bem daquele jeito. Deus foi descortinando uma palavra revelada diante dos seus olhos, matéria após matéria, a tua compreensão ela foi sendo aprimorada, e você já não é aquela pessoa que começou há 24 meses, você já não é aquela pessoa de 2 anos atrás, uma estrutura sólida foi edificada no teu coração, cada matéria foi colocando um tijolinho, e hoje você é alguém firmado na palavra, de modo que as tempestades elas não vão fazer a tua casa cair, as ruínas elas não vão se colocar no teu caminho, o vento vai vir, os rios vão correr, mas você vai ficar firme sobre cada um deles. Sabe, a certeza que temos de que Deus nos fez superar tudo aquilo que aconteceu até agora, é também a mesma certeza de que todos aqueles obstáculos que vierem a se levantar, porque só porque você aprendeu a palavra agora não quer dizer que tudo vai ser sombra e água fresca. Os desafios eles vão acontecer, mas eles já não vão te encontrar numa posição de fragilidade. Você agora tem uma estrutura firmada na palavra para vencer. Deus ele acredita em você. E Ele está te fazendo mais do que vencedor sobre todas as coisas. Que coisa boa é estar aqui com você para celebrar essa noite de gratidão. Muito obrigado. Eu não poderia também deixar de destacar, né, que essa celebração de hoje ela se reveste de um tom especial. Porque de fato ela não é a primeira celebração. Nem a segunda, nem a terceira, mas é a 20ª formatura do Rema Taguatinga, aqui no Distrito Federal. E eu gostaria mesmo que nós celebrássemos, atribuindo honra, por meio de uma salva de palmas às diretoras Ana Helena e Luciléia Toledo, pelo trabalho maravilhoso. Muito obrigado por fazerem parte dessa história. Deus, de fato, queridos, está construindo uma jornada. E a gente precisa ser grato e celebrar aqueles que têm dedicado as suas vidas para pavimentar um caminho, de modo que a palavra possa chegar até os nossos corações. Certamente, como você, há 23 anos atrás, eu estava celebrando, de vermelho, feliz da vida, alegre, juntamente com a minha família, nós havíamos sido alcançados. A nossa família, ela era uma família convencional, nós não estávamos vivendo um momento terrível, mas quando a palavra chegou, isso fez toda a diferença. Isso nos colocou num rumo diferente, e eu sei que foi assim com a sua história também. Agora, isso, queridos, não acontece num instante. Isso não acontece num piscar de olhos. Uma jornada de 2 anos não são 2 meses, não são 2 dias, não são 2 aulas. Um ano inteiro com 34 módulos, talvez você tenha pensado que não ia aguentar, né? Mas você aguentou, você superou bem esse desafio, você não ficou para trás, e Deus consegue, através da nossa dedicação, através do nosso sim, Deus consegue criar dentro de nós estruturas que vão nos preparando para as fases seguintes da nossa jornada. Não foi assim, por exemplo, com Noé, que passou longos anos construindo uma arca, que a princípio nem parecia ter tanta utilidade assim, mas que pela obediência de um homem, a humanidade inteira foi salva pela fé. Diga comigo, pela fé. A gente vê ali em Hebreus capítulo 11 a história de Noé sendo relatada, a sua obediência sendo externada por meio
da fé. Deus chama depois de um tempo outro homem, cujo nome era Abraão. E ele faz uma proposta para Abraão que parecia até indecente. Abraão, sai. Sai do lugar onde você está e vai para um lugar que você nem sabe qual é. Abraão, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Talvez a sua jornada do rema, ela não tenha tido de início uma clareza do lugar onde você chegaria. Talvez você não se imaginasse de vermelho hoje. E ainda que se imaginasse, você não saberia a pessoa que você seria depois de 2 anos de estudo intenso da palavra. Deus, ele sempre nos surpreende. Mas nós precisamos confiar nele. E Abraão também teve o seu nome inscrito na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Abraão se torna o pai de um grande povo. Esse povo se multiplica e depois acaba acolhido no Egito, numa temporada de escassez. E para libertar o povo, Deus levanta um outro homem cujo nome era Moisés. Moisés tentou fazer as coisas do seu jeito. Isso o levou para uma espera de 40 anos. E queridos, se 2 anos não são 2 meses, nem 2 semanas, nem 2 dias, 40 anos também não são 40 meses, nem 40 semanas, nem 40 dias. A nossa caminhada rumo àquilo que Deus propõe para nós, muitas vezes ela não se reveste de um instante no tempo, mas ela é uma sucessão de acontecimentos, uma sucessão de passos que começam lá atrás, mediante um ato de obediência. E que bom que você disse sim ao rema. Que bom que você disse sim à escola de ministros. Que bom que você acolheu obedientemente no coração esse chamado que Deus propôs. Sabe, queridos, para que o rema, para que a escola de ministros chegassem até nós hoje aqui no ano 2024, na cidade aqui de Taguatinga, no Distrito Federal, aqui em Brasília, na década de 80, um casal, Bud e Jen Wright, precisaram também dizer um sim. Um casal, 2 pessoas, disseram um sim quando Deus os propôs estudar no rema e trazer a palavra da fé para o Brasil. Olha o que Deus faz. Anos depois, olha a multidão que começou com um casal que disse sim. Nós nunca podemos subestimar o que um ato de obediência da nossa parte pode fazer para Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos ter clareza de todo o caminho, nós queremos conhecer todo o destino final, nós queremos entender todas as rotas do percurso, mas muitas vezes o que Deus está pronto para nos mostrar é o sim da próxima curva. E quando você anda mais um pouco e faz uma curva, você vê um pouco mais adiante e faz uma outra curva e vê um pouco mais adiante, e a tua jornada de fé com Deus, ela vai te levando para o destino. Talvez você me diga: Tiago, mas você não sabe. Para mim foi muito difícil essa jornada, e eu acredito em você. Eu imagino que você teve, como eu tive há tanto tempo atrás, que superar tantas dificuldades para estar sentado aqui hoje. É por isso que você tem que celebrar mesmo. É por isso que você tem que extravasar mesmo. É por isso que você tem que se colocar mesmo vibrando pelas conquistas que Deus desempenhou na tua vida. Porque você venceu muita coisa. Não foi fácil. Mas você está aqui. Talvez você conheça ou lembre de pessoas que poderiam estar sentadas ao seu lado, mas que ficaram no meio da jornada, por uma razão ou por outra. Deus haverá de proporcionar novas oportunidades para esses irmãos. Mas você está aqui. E você tem que celebrar mesmo. E você tem que gritar mesmo. E você tem que celebrar mesmo. E se der vontade de pular, você pula também.
Queridos, porque Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida. Noé obedeceu pela fé. Abraão obedeceu pela fé. Moisés obedeceu pela fé. Davi obedeceu pela fé. Tantos outros nós poderíamos citar aqui. Bud e Jen Wright obedeceram pela fé. E sabe, eu sei que a gente olha para a história desses personagens bíblicos e talvez você pense nesse momento, meu Deus, misericórdia, mas eu não posso nem me comparar com Noé, eu não posso nem me comparar com Abraão. É claro que nós vivemos situações muito distintas. E a comparação ela é muito injusta e muitas vezes ela realmente não deve ter lugar no nosso meio. Mas o fato de não nos compararmos não quer dizer que você não tenha também a sua jornada de fé, que Deus não esteja escrevendo uma história aqui na terra por meio da sua obediência. Hoje é muito bom, a gente olha para trás e a gente consegue ver a jornada de Abraão do começo até o final, a de Noé do começo até o dilúvio, a de Moisés até a libertação. Mas no momento que essas pessoas elas viviam as suas jornadas, eu imagino que o coração delas muitas vezes era tão tentado quanto o nosso. A não avançar, a retroceder. Mas se o nome deles está na galeria da fé, é porque eles não foram daqueles que retrocederam. Sabe, se você está aqui hoje à noite, é porque você também não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que avançam pela fé. E o que dizer do apóstolo Paulo? Que pensava agradar a Deus com aquilo que ele fazia, mas que, na verdade, acabava perseguindo a igreja do Senhor. Precisou ter um encontro com Jesus. E eu sei que talvez Jesus não tenha aparecido para você durante os 2 anos de Rema, durante essa jornada da escola de ministros, mas a palavra revelada, ela foi colocada diante dos seus olhos, sim. Isso me lembra de alguém que lá nos anos 70, nos Estados Unidos, numa graduação como essa que você está, abordou o irmão Reagan, que foi o fundador dessa escola nos Estados Unidos, e disse: irmão Reagan, a sua doutrina bagunçou toda a minha teologia. E o irmão Reagan disse: não, o ensinamento da palavra só acendeu a luz. Você foi quem viu a bagunça que estava. E durante esses 2 anos, gente, Deus foi nos ajudando a arrumar essa bagunça, a colocar cada coisa no seu lugar, a filtrar os nossos pensamentos, a renovar a nossa mente e abordar os conceitos da palavra a partir da perspectiva de Deus. É por isso que eu tenho convicção nessa noite ao afirmar que você não é aquela pessoa de 2 anos atrás. Você não é aquela pessoa que começou em março as aulas. Você não é aquela pessoa que iniciou o 1º ano. Deus está desenvolvendo uma obra na nossa vida e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Fica firme. Ficar firme em quê, Tiago? Porque hoje acabou. Acabou não. Para você que não acabou mesmo, hein? Mas para você também não. Para você também não. Porque encerra-se um ciclo, queridos. Mas essa caminhada rumo ao propósito de Deus para as nossas vidas, ela não se encerra hoje. Naquele momento que encontrou aquela luz na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo ficou sem enxergar, foi levado pela mão para dentro da cidade, e Deus falava com um homem de nome Ananias, dizendo: olha, vai e ora por Paulo, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os judeus, os gentios e os reis. E sabe de uma coisa? Você também é um instrumento escolhido por Deus. A pergunta que se coloca não é se somos instrumentos ou não. Claro, sim, Deus nos escolheu para uma boa obra. Agora a pergunta que se coloca é: quem Deus imagina que nós vamos alcançar? Porque, queridos, os pensamentos de Deus para você são mais altos do que os seus próprios pensamentos. Os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança, para nos impulsionar rumo ao cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida.
Já se diz que há 2 dias extremamente relevantes na vida de um homem. O dia no qual ele nasce e o dia no qual ele descobre por que nasceu. E pensar naquilo que Deus nos idealizou ao nos criar, deve fazer parte do nosso conjunto de pensamentos. No capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo nos diz que é tolice viver sem conhecer a vontade de Deus. Porque nós gastamos energia, nós gastamos fôlego, nós gastamos vida e nós não avançamos porque muitas vezes estamos correndo para um lugar diferente daquele que Deus gostaria que fôssemos. Nessa noite eu quero te perguntar, para onde você está correndo? Porque nós temos vidas diferentes, moramos em lugares diferentes, nós temos histórias diferentes, nós vencemos obstáculos diferentes, mas nós estamos correndo para o mesmo lugar. Nós temos um destino em comum. E esse destino é a vontade de Deus para a nossa vida. Tiago, mas eu já pensei, eu não consigo. Buscar compreender a vontade de Deus é responsabilidade nossa. Busca. A Bíblia diz que aquele que busca, acha. Ao apóstolo Paulo lhe foi dito que ele deveria levar a palavra do Evangelho da graça aos judeus, gentios e aos reis. E no capítulo 26 de Atos, diante do rei Agripa, fazendo uma defesa da sua jornada ministerial, o apóstolo Paulo, ele diz, olha rei, verso 19, eu não fui desobediente à visão celestial. Queridos, Deus tem uma visão para você. Existe algo que só você vai fazer aqui nessa terra. É para isso que Deus está te preparando. Foi para isso que Ele te lapidou nesse ano. Foi para isso que Ele colocou tanta coisa no teu coração ao longo dos últimos 2 anos. Nós não podemos mais viver como se a vontade de Deus não fosse prioridade da nossa vida. Eu não estou dizendo que você vai abandonar a sua família, abandonar o seu trabalho, sair como Abraão para um lugar que você não conhece, mas o fato é que nós precisamos viver a nossa vida sabendo que Deus é a nossa prioridade. O apóstolo Paulo disse, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Depois de uma longa jornada que conteve os seus próprios desafios. Porque se você lembra, o apóstolo Paulo escapou de naufrágio, de apedrejamento, fugiu da cidade num cesto, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a vida cristã, ela é uma vida sossegada, tranquila, ler a Bíblia sentada. Não. A vida cristã ela tem os seus desafios, mas servir a Deus é sempre uma aventura da fé que vai nos levar de maneira vitoriosa para o lugar do propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus já nos fez mais do que vencedores. Sabe, você só está aqui hoje à noite porque você já é um mais que vencedor. Agora, a tua carreira de mais do que vencedor não se encerra hoje à noite. Esse é quem você é. Os desafios vão se levantar, as pressões elas vão vir, mas você vai continuar vencendo cada uma delas. Só se certifica de que você está seguindo a direção de Deus. Seguindo a visão celestial. O apóstolo Paulo ainda diz para o rei Agripa, rei, ele faz um resumo do seu ministério e ele lembra que teve os seus olhos abertos naquele momento em que encontrou com Jesus, após ficar cego. No verso 18 do capítulo 26 de Atos, para abrir os olhos a outras pessoas. Paulo teve os seus olhos abertos para abrir os olhos de outras pessoas. E eu imagino que você se identifique com essa abertura de olhos ao longo dos 24 meses de Rema, ao longo dos 34 módulos da Escola de Ministros. Muita coisa foi aberta diante dos seus olhos. Mas isso não foi para você ficar bonzão. Deus fez algo na tua vida para que você seja instrumento na vida de uma outra pessoa. É por isso que a nossa jornada não acaba aqui.
É por isso que tem muita coisa boa adiante para ser feito. É por isso que da tua obediência depende a vida de várias pessoas. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar. Mas não é só você que está de vermelho, dourado, azul. Só de vermelho, esse ano, a gente tem 5.000 pessoas. No Brasil, só no Brasil. Porque o Rema não está só no Brasil. O Rema está em 57 países diferentes. Ei, meu irmão, você não faz parte de algo pequeno, não. Agora mesmo lá em Campina Grande, tem uma turma nesse momento sentada de dourado, igual a você, celebrando aquilo que Deus fez. Você se junta hoje de vermelho a um contingente de mais de 125.000 pessoas que fazem parte dessa família da fé. Diga comigo, eu faço parte. Ei, bota uma energiazinha, hoje é sua noite. Diga comigo, eu faço parte da família da fé. Sabe, cada família tem as suas características. Tem umas famílias que são mais falantes, outras que são mais quietinhas, umas mais extrovertidas, né, assim. Uns mais altos, uns mais baixos. Uns que gostam de comer umas coisas, outros que gostam de comer outra. Quando sua família se junta, você se sente em casa. Porque família é família. E você sabe que você está com aqueles que são semelhantes a você. Aqueles que te entendem. Aqueles que cultivam as mesmas características. Sabe por quê? Porque a família, ela vem da mesma ascendência genética. A família, ela cultiva o mesmo DNA. E você que faz parte da família da fé, você é participante desse DNA da fé. A família da fé tem suas características, gente. São características genéticas que são transmitidas mediante o ensinamento da palavra da fé. Tem gente até que diz, mas vocês também do Rema, agora que vocês inventaram esse negócio de palavra da fé, rapaz, bem que eu queria que tivesse sido a gente, ou o pastor Bud, mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos, muitos anos antes, ele disse, olha, essa é a palavra da fé. Ela está na tua boca e ela está no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Ei, e você não deve se envergonhar do DNA da sua família, não. Você deve encher o peito e dizer, eu sou mesmo da fé. Noé venceu pela fé, Abraão venceu pela fé, Moisés venceu pela fé, Davi venceu pela fé, pastor Bud venceu pela fé, o apóstolo Paulo venceu pela fé, e você está vencendo pela fé também. Foi a fé que te trouxe até aqui, mas é ela quem vai te levar para as próximas fases. Agora, para ser palavra da fé, como Paulo disse em Romanos, tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem que estar na boca e tem que estar no coração. É por isso que a nossa família não é das mais caladinhas, não, viu? A gente não fica caladinho ante as circunstâncias, não. Nós vamos vencer as circunstâncias com a palavra do nosso testemunho, com a palavra da nossa fé. Quando a doença bater na porta, você vai dizer, ei, eu já sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Quando a escassez e a falta baterem a porta, você vai dizer, não, Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória, já supriu todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Agora, você ficar só calado, é possível que você seja vítima de um atropelamento da circunstância. Ela passa por cima de você, te arrebenta, você nem sabe o que foi que aconteceu. Agora, se você estiver firme na palavra, você vai declarar com ousadia aquilo que já está no seu coração. A nossa família tem as suas características. É a nossa família falante e agora você faz parte da família da fé. É da fé mesmo, é isso aí. O irmão Reagan recebeu um mandato da parte do Senhor, um mandado. Ensine o meu povo fé. Pastor Bud, ele veio para o Brasil debaixo dessa palavra e ele recebeu de Deus a instrução de ensinar a palavra da fé para o meu povo no Brasil e os libertar.
Eu sou fruto dessa palavra. Você é fruto dessa palavra também. Agora, cabe a nós levar adiante esse ensinamento que vai trazer libertação para outras pessoas. Tiago, nesse caso você está dizendo que eu vou me tornar um professor do Rema? Talvez. Talvez. Mas ensinar a palavra da fé às outras pessoas não depende de um púlpito. Depende do teu testemunho de vida. Depende daquilo que sai da tua boca. É na hora do trabalho, quando todo mundo está debaixo de pressão e você está bem tranquilo, que você diz, ei, eu confio em Deus, eu entrego o meu caminho a Ele e eu sei que Ele vai fazer o mais. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas. O que é que está saindo da sua boca? Você é da fé. Diga comigo, eu sou da fé. Ei, diga mais forte, eu sou da fé. Diga, eu sou da fé. Nós somos essa família da fé aqui no Distrito Federal. Nunca percam de vista, queridos, a visão celestial para vocês. Sabe, eu sei que para os irmãos da Escola de Ministros, muitas vezes, no final de um ano como esse, se coloca uma interrogação, um questionamento. E agora, pai? E agora? Seja fiel. Seja obediente a cada sim. Talvez você não saiba exatamente para onde está indo. Mas se você diz sim para todos os passos que Deus te propõe, Ele vai te levar para o lugar certo. Não deixa que esse questionamento se torne uma angústia. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Bota para fora de algum jeito. Não tem clareza de para onde? Bota onde você está. Pratica a palavra onde você está. Serve bem aonde você está. Seja luz aonde você está. Exale esse bom perfume de Cristo aonde você está. E muitas vezes a fidelidade que nós demonstramos naquilo que nós achamos pouco é o canal que nos leva para muitas vezes algo maior da parte de Deus. Seja fiel. Nunca perca de vista a visão celestial. Todos os desafios que se levantarem, gente, que vocês possam enfrentá-los com o escudo da fé. Como Efésios capítulo 6, 16 nos diz. O escudo da fé esteja sempre no seu braço, para apagar os dardos inflamados do maligno. E que a espada rema do Espírito esteja sempre na sua boca. Que você fale com ousadia, como essa espada. Ei, a espada não é uma coisa que a gente vai com muito temor, devagarinho assim. A espada é um artigo que se usa com ousadia. Fala aquilo que já está no teu coração. Não se intimida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estriba no teu próprio entendimento. Reconhece a Ele em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Confiem nesse DNA da fé. Algo foi plantado no teu coração. Essas aulas, elas não são somente a transmissão de um conteúdo de cunho acadêmico. Essas aulas, elas transmitem vida. E essa vida implanta em você condições de manifestar esse DNA da fé para onde você vai. Só para deixar uma dica. O apóstolo Paulo, ele, depois de ter recebido esse chamamento da parte de Deus, ele se deslocou para a região das Arábias e a Bíblia diz que ele passou uma temporada de preparação, que demorou 3 anos. Você já cumpriu bem 2 anos de preparação. Mas quem sabe logo, logo, você também não está de dourado aí. Não deixa a visão celestial se afastar diante dos teus olhos. E às vezes você que é convidado, familiar que está aqui, você pensa, rapaz, eu nunca vi um povo com autoestima tão boa, esse povo do Rema, né? Eu vou confirmar para você, nossa autoestima é boa mesmo, viu? Sabe por quê, gente? Porque nós sabemos onde nós estávamos, nós sabemos quem nós éramos, e nós sabemos o que Deus tem feito na nossa vida até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se Deus tem tocado no teu coração, se abre para esse sim. Se abre para essa possibilidade
de fazer parte dessa família da fé. Entre nós, você é muito bem-vindo. Amém? Parabéns, que Deus os abençoe na prática da palavra. Parabéns.